seu irmão é um dos grandes nomes do metal brasileiro, né? Você Uhum. é um produtor extremamente renomado também nesse meio. Eu queria que você falasse um pouco desse crescimento musical de vocês, né? Se partiu primeiro de você, se partiu primeiro dele, se vocês tinham na família outras influências musicais Uhum. para ter aguçado em dois irmãos um tato musical, uma sensibilidade musical tão aguçada quanto a de vocês. Pô, valeu, mano. Cara, assim, eu tenho muito, tipo, tem um flashback de criança que de meu pai ouvindo muita música, minha mãe, meu pai faleceu, a gente era criança, né? Eu tinha 7 anos. Sim. Mas eu lembro que minha mãe sempre gostou muito de música tipo jazz americano, uns pop americano da época, né? Frank Sinatra, Glenn Miller, umas ondas assim. E meu pai gostava muito de samba, MPB, meus tios, né? Eu tenho um tio que é primo, mas é considerado um tio, é primo mais velho, mas ele é considerado um tio, que é o Tico. Ele sempre tocou, né? Seresta, MPB, música brasileira, assim, né? Então, acredito que venha daí, esse lance musical meu e do meu irmão. Eu até achei outro dia com os primos meus um vídeo de um Natal, assim, lá na casa da minha família, né, da família do meu pai, do meu tio tocando, assim, sabe aquelas filmagens de VHS bem Uhum. antigona? O meu tio tocando as serestas, assim, e eu do lado, assim, batucando, assim, com ele, assim, lá fazendo... Já tava esmiuçando um lance meio rítmico ali. E o seu desenvolvimento por instrumento, porque você toca várias coisas, né? Tipo, a galera talvez te conheça mais como baixista e cantor, Uhum. mas você também toca bateria, até pro lance de ser produção musical, você precisa meio que ter o básico e Na verdade, diversas. surgiu como batera. A primeira parada, assim, Hum, foi como a parte da bateria, né? Na verdade, então, aí continuando, tem esse lance do meu tio, primo, tocar, então a gente gostava, a gente acompanhava muito, mas o primeiro a esmiuçar, pegar um instrumento, a tocar ou fazer algo foi o meu irmão, né? uhum. Porque ele era mais velho que eu, 5 anos mais velho que eu. Então, ele começou a, na época, tocar música nacional, comprava aquelas revistinhas na banca, não sei se você lembra, que tinham As cifras. ensinando... a cifra, exatamente, Legião Urbana, Paralamas. E aí ele foi evoluindo, foi partindo para um lance depois em inglês, ouvindo, aí já começou a ouvir uns heavy metal, um som mais pesado, e ele com violão lá. E eu lembro, assim, claramente dele com violão compondo e tocando coisas. E aí eu fazia um esquema que eu pegava duas baquetas, isso no nosso quarto, no apartamento, assim. Aí eu ficava Uhum. batendo com uma das baquetas no colchão, que seria o bumbo, né, que ele dá um som tum, tum, mais grave, e eu botava uma pasta ou alguma capa de algum vinil, assim, botava na cama, e aí eu ficava fazendo o ritmo, ele ficava tocando e eu ficava com a mão, assim, batendo a baqueta ou numa pasta de escola ou num vinil, e aí a gente ia fazer, então para mim surgiu dali, o lance musical veio dessa parte, assim, mais rítmico para acompanhar, né, ele estava já compondo, fazendo as coisas, e eu acompanhava, ficava tocando com ele ali, cara, isso aí assim, é muito forte, assim, na memória, né, até um lance que a gente sempre teve muito junto, por eu não ter pai, então a gente cresceu muito junto, né, ter perdido o pai jovem, né, muito criança, Sim. e aí eu acompanhava, cara, ficava com ele tocando, e aí nisso foi a época que eu já comecei a ser muito doente pelo Iron Maiden, né, inclusive tô até com a camisa aqui do Ironzão, Do não sei se dá pra ver, né, Killers. e, cara, aí eu já tava muito fã, e aí foi da onde eu parti, tipo, pro Nico, né, foi o primeiro ídolo, assim, alto nível mesmo, assim, de eu ficar apaixonado, aquela bateria gigantesca, o bonequinho que ele deixava em cima do bumbo, pá. Então eu amava Iron Maiden desde pequeno, assim, desde que eu tenho 7 anos, lá no Rio de Janeiro ainda, com Uhum. meu pai vivo, meu irmão tinha as fitinhas cassete, e eu lembro que a batera pra mim era um lance que eu ficava loucão, assim, tipo, caralho, Nico é foda, Nico McBrain é foda, porque eu comecei a ouvir no final do The Number pro Peace of Mind, né, foi onde eu comecei a ouvir maluco mesmo, todo dia, não parei nunca mais. Aí, então surgiu da batera, cara. Aí da batera eu fui vendo baixo, cozinha, papapá, Steve Harris, aí comecei a ficar muito fã do Steve. Aí eu lembro que o meu irmão, se eu não me engano, ele teve uma banda, e acho que foi em São Vicente isso, cara. E alguém da banda deixou um baixo lá em casa um tempo, assim, emprestou, ficou lá, sei lá qual é. E aí eu comecei a querer tirar baixo e ficar tirando os Iron Maiden, aí já ia, pum, tirava de ouvido. Isso, sei lá, com 9 anos, 10 anos no máximo. E aí começou, né? O amor, assim, já tinha
já era muito apaixonado pela batera, tinha um amigo nosso lá em São Vicente que tinha um cover de Iron Maiden, então ele fazia a batera gigante, igual do Nico, assim, e aí eu ficava louco, caralho, eu nunca tinha visto isso na vida. E aí parti, primeiro batera, depois baixo, e aí eu comecei a cantar com meu irmão, já comecei a fazer uns backing, depois comecei a querer cantar. E aí foi quando eu comecei a montar as bandas mesmo, né? Aí eu tive minha primeira banda aqui em São Paulo, que foi o Gravekeeper, que era uma banda de metal melódico, assim, bem calcado, até com umas coisas meio brasileiras, assim, do Angra, né? Todo mundo era influenciado pelo Angra na época, queria fazer a sonoridade lá. E aí eu comecei como vocal mesmo. Aí fui vocalista de outras bandas, tudo, até rolar os Symbols, que aí eu fui pro lado de baixo e voz, né? Que no começo dos Symbols já acontece a história, né? Mas vale a pena contar de novo. O meu irmão, ele era o baixista e eu era o vocal, né? Que eu montei os Symbols com o guitarrista, com o Rodrigo Jonas. E aí, na época, a gente começou a compor as músicas, tudo, e meu irmão não era da banda. Tinha uma outra banda. E aí a gente gravou uma demo, mostrei para ele e falei, ó, fala o que você acha aí. Até hoje, assim, sempre se mostra as músicas, né? Ele me mostra o disco, a pré-produção, eu mostro para ele. E, cara, e aí ele falou, ah, legal, você canta bem, pô, tá animal, tudo, mas tem esse não tá rolando, né? Não sei se você quer uma banda só de amigo para tocar na brincadeira ou se você quer ter uma banda séria. Aí eu falei, não, quero que seja algo sério. Aí a gente juntou, trocamos a banda inteira, e aí eu chamei ele para participar de uma das músicas, né? E aí ele acabou que meio que veio para fazer uma produção, ajudar numa produção, e entrou na banda. E aí todo mundo da banda, inclusive eu, né, falou, pô, Tito, você toca mais baixo que o teu irmão toca baixo, né? Mas você é baixista mesmo, né? Não tem muito sentido, né? Aí eu falei, beleza, eu canto e toco sem problema nenhum, e aí acabou que inverteu. Ele acabou cantando mais e eu fiquei mais tocando baixo e cantando menos, assim, né, de quantidade, mas também como vocalista solo, lá do Symbols, isso, né? E aí depois disso eu comecei a me especializar e praticar mais guitarra, porque aí veio a onda da produção musical, né? Na época que eu comecei a produzir, lá em 99, eu já comecei a trabalhar em produção em estúdio, tudo. Aí eu, na época, eu falei, cara, eu adorei ficar no estúdio, ajudando, fazendo arranjos, etc. Só que para isso eu preciso aprender a tocar um pouco de tudo para poder ajudar a galera das bandas, né? Porque produção musical, sempre já falei isso em outras entrevistas, assim, tem a parte dos equipamentos, quem manja muito de equipe, pá, é legal, mas eu vejo mais como um engenheiro de som, e o produtor musical é o cara que manja da parte musical mesmo, né? Tipo, tem que... Você chega com uma música, ó, Tito, o que você acha? Eu falo, porra, essa ideia tá legal, isso não tá, vamos mudar o refrão, e aí, né, vai para cima, se o cara tem dificuldade, ajuda a criar, para bater a mesma coisa, guitarra a mesma coisa, baixo a mesma coisa, teclado. Então eu fui estudando teclado, por mim, né? Autodidata, fui estudando teclado, guitarra, e foi assim, cara, aí que eu fui me especializando em tocar um pouco de tudo, realmente, para a parte de produção musical.